Olá a todos e todas, meu nome é Vitor Matos e hoje eu vou falar sobre as cotas na UFRJ e a importância das comissões de heteroidentificação. Para isso eu preparei uma apresentação de slides bem sucinta, bem simples, só para a gente poder acompanhar o tema de forma mais didática, né? Então, o tema é esse, o nome é Vitor Matos, já falei, mestrando em Políticas Públicas e Direitos Humanos pelo PPDH, UFRJ, servidor da UFRJ e membro da Câmara de Políticas Raciais e também das comissões de heteroidentificação. Então, para explanar melhor o tema e a gente conseguir ter uma sequência lógica, né, entender a importância das comissões de heteroidentificação, nós vamos caminhar da seguinte forma, né? A gente vai falar de quando começam as cotas na UFRJ, da correlação de forças existentes dentro da UFRJ, as denúncias de fraudes, a importância das comissões de heteroidentificação, em que a atuação delas influencia, que na verdade é esse o cerne da questão. A instalação das comissões de heteroidentificação para os concursos públicos, pela Lei 12.990, de 2014. As capacitações, né, para as comissões, que foi uma decisão acertada nossa. A criação da Câmara de Políticas Raciais, as pressões pelas comissões de apuração de fraudes e para o acesso à graduação. A criação das comissões de apuração de fraude e a criação, então, das comissões para acesso à graduação. É importante ressaltar que a luta antirracista ela tem um caráter um pouco pessoal, né? Vale dizer que nem todo mundo está pronto, nem todo mundo nasce militante ou nem todo mundo se sente engajado nas causas antirracistas, né? Uma vez que, ou em qualquer causa de movimento social, qualquer causa, enfim. Isso tem a ver com a sua percepção pessoal da realidade, com a sua compreensão de mundo, de vida, né? Com a sua percepção do que é importante ou o que não é, o que está em desacordo com o que deveria ser normalidade, né? Que erros há na norma social. Portanto, fazer parte das comissões de heteroidentificação, da Câmara de Políticas Raciais ou de qualquer outra iniciativa tem muito a ver com a própria libido, né? Com o próprio interesse. Enfim, isso é importante para a gente entender por que estamos, né, presentes fazendo um curso como esse, né, e o que significa o trabalho, né? O que significa o trabalho que vamos desempenhar uma vez capacitados, que vamos eventualmente desempenhar, na verdade, porque nem todos vão desempenhar, mas enfim, isso é outra história. Então, lá em 2002, né, a instituição já discutia, claro que já discutia, né, as cotas, até porque essa discussão já era uma demanda dos movimentos sociais, do movimento negro em especial, ações afirmativas para a população negra. No entanto, as universidades resistiam, né, por algum motivo, que talvez a gente chegue a essa conclusão logo, ou muitos de nós já tenhamos chegado. Por algum motivo, as universidades resistiam em implantar as cotas. Então, em 2002, né, a instituição já discutia de forma séria dentro dos seus colegiados, até porque em 2002 já vinham acontecendo movimentos nesse sentido, como nós vamos ver à frente. No entanto, a UFRJ ela trata isso de forma escamoteada, ela coloca isso sempre, né, como um assunto a ser tratado depois, e a coisa vem evoluindo. Aqui eu trouxe um recorte de uma matéria do Guia do Estudante. Então, a UERJ, em 2002, ela lança monocraticamente, né, ela vai lá e coloca a primeira universidade do Brasil, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a utilizar o critério racial para suas cotas. Ela utiliza também o critério social, como nós vamos entender, que também funciona no SISU, mas de uma outra forma, com outros olhares, com outro formato. Mas em 2002 a UERJ já coloca cotas no seu vestibular. A UFRJ, no entanto, ela só vai implementar as cotas raciais através de uma lei federal, que é a Lei 12.711, de 2012. Então, veja, 10 anos depois da UERJ,
a maior federal do Brasil, que é próxima à Universidade Estadual do Rio de Janeiro, próxima geograficamente, decide plantar as cotas no seu acesso à graduação. Mas veja, as modalidades de cota que são implantadas, né, tanto outras modalidades de cota, né, e a modalidade racial, também tem critérios sociais envolvidos, né? Então, a gente tem, pelo SISU, inclusive hoje, né, posso dizer hoje, nós temos 50% das vagas reservadas para alunos cotistas, mas nós temos cotistas deficientes, cotistas negros, ou pretos e pardos, né? Nós temos cotistas indígenas, e nós temos combinações desses 3 tipos de cotistas. Então, temos negros e deficientes, né? A pessoa é negra e deficiente. A pessoa é negra e não é deficiente, mas ela é hipossuficiente, né? Eu esqueci de citar esse quarto. Hipossuficiente é quando a pessoa não atinge um nível de ganho financeiro per capita no seu lar. Então, é chamado hipossuficiente. Então, a gente tem o hipossuficiente e negro. O hipossuficiente PCD, o negro PCD, o negro hipossuficiente, o negro hipossuficiente PCD, e por aí vai. O indígena e PCD, e por aí vai. São 9 combinações possíveis. Mas o UFRJ resiste, né? Resiste no mau sentido. Por quê? Porque há uma correlação de forças, né, para que isso não aconteça. Existem produções acadêmicas, inclusive, né, principalmente datadas da época da promulgação da lei, que que tentam desmerecer, tentam retirar o valor ou a importância, né, das cotas raciais. Aqui eu trouxe um fragmento de um artigo que diz o seguinte, que as ações afirmativas que utilizam recortes específicos da população oriundos de um processo histórico de opressões têm um caráter eminentemente pulverizador da classe trabalhadora. É o texto totalmente desse artigo, o texto inteiro, ele visa dar motivos para diminuir a importância ou invalidar as cotas raciais. Isso em 2011, um pouco antes da promulgação da lei. E aí existem outras teorias, né, que surgem nesse bojo que dizem, por exemplo, que a formação deficitária dos alunos no ensino fundamental e médio traria prejuízo à qualidade do ensino superior, o que vai ser futuramente refutado por diversos outros estudos que vão dizer, olha, o rendimento do aluno cotista é tão bom quanto ou até superior ao do aluno não cotista, o que retira totalmente o valor desse argumento de que ele vem, né, deficiente do ensino público, a gente deveria investir primeiro no ensino público para depois ter cotas raciais no ensino superior, etc. Não tirando a importância, né, de investir no ensino público de base, não é isso. Mas a questão é que isso não pode ser argumento para que não hajam cotas no ensino superior. Mas, enfim, em 2012 começam as cotas, né, na UFRJ, os alunos cotistas, né, se autodeclaram negros, né, autodeclaram indígenas, autodeclaram portadores de deficiência, e tem que provar através de laudo médico, autodeclaram-se hipossuficientes, tem que provar através, né, de uma pesquisa socioeconômica. Mas as denúncias de fraudes começam a surgir. As pessoas começam a ver a turma lotada de pessoas, a lista tem lá, né, a lista de presença, enfim. Eles sabem que deveriam haver cotistas negros, mas na turma não tem negros. Então, essas fotos, né, das salas e corredores vazios, na verdade, é para que a gente possa refletir como é a visão do aluno negro, né, dentro do campus, né? Porque o que ele está vendo, na verdade, é que ele não se reconhece nos corredores, ele não se reconhece nas salas, ele não se reconhece nos auditórios. Porque outros como ele não chegam. E por que não chegam, né? E aí começam a haver as denúncias, tanto por parte de alunos negros, alunos de coletivos negros, né, como também por parte de outras entidades, outras pessoas, né? Então,
essas denúncias foram importantes para poder desencadear todo esse processo que desemboca na existência das comissões de heteroidentificação. Então, desde o início das cotas, tanto instituições como a Educafro, né, os coletivos negros de alunos da UFRJ e outros coletivos negros até externos, a Defensoria Pública, né, recebe denúncias e repassa elas para a ouvidoria da UFRJ, e também o Ministério Público, desde o início das cotas. Né? Então, hoje, o número de denúncias é assombroso. Né? Um ano atrás já eram mais de 500 denúncias. Hoje, vocês podem imaginar em que nível isso está. Mas por quê? Né? Porque a pergunta talvez seja por que as pessoas fraudam. Né? A gente pode discutir sobre isso no futuro. Bom, então, as comissões de heteroidentificação vêm no intuito de garantir o direito a quem tem, de fato, o direito. Né? Basta dizer que não basta se achar negro. Né? Tem que ser negro, de fato. A minha família, por exemplo, é uma família miscigenada, bastante miscigenada. Né? Eu tenho primos brancos, tenho primos pardos, tenho primos, enfim, tios e tias brancos. Isso é bem... Irmãos do meu pai, inclusive. Né? E isso é bem complexo, né? Porque as pessoas têm a mesma origem que eu, mas não são negras como eu. E aí a pergunta que surge é: nós não somos negros por quê? Se a gente tem o mesmo sangue. A questão não é essa, né? A questão não é a autoimagem, a autopercepção, no caso das cotas. A questão é como a sociedade enxerga você. A sociedade enxergar você como uma pessoa preta significa enxergá-lo numa posição subalterna da sociedade ou numa posição até negativa. Né? Um garoto negro correndo na praia, sem camisa, descalço, uma criança negra, ela desperta medo, desperta terror, desperta asco, né? As pessoas seguram suas bolsas, saem da frente, talvez seja de um arrastão. Ao passo que essa mesma criança for trocada de cor, tiver os cabelos loiros, né, cortados como as mães costumam cortar os cabelos das crianças brancas, e tiver os olhos claros, correndo sem camisa, descalço na mesma cena, alguém provavelmente vai segurar e perguntar: cadê a mãe dessa criança? Ela está abandonada, e, meu Deus, o que houve? Será que a mãe ela se perdeu? A gente tem que questionar por que isso. Então, não interessa se o pai ou a mãe dessa criança é preto, ou se o avô é preto, ou se a avó, enfim, não interessa. E a gente ouve justificativas bem mais graves do que essa. Tipo, eu conheci um negro, por isso eu sou negro também. Mas, enfim, isso nem é o caso agora, nem é o momento dessa discussão. Então, a gente tem que entender que o direito é de quem tem a aparência, de quem é lido como negro, né? De quem é visto socialmente como negro. Então, as comissões de heteroidentificação vêm garantir o direito a quem tem, de fato, o direito, ou seja, quem é lido como negro, e no intuito também de coibir novas fraudes. Né? Olha, agora a UFRJ tem comissão de heteroidentificação, não dá para a gente dizer que é negro sem ser. Porque lá agora vai ter uma galera, vai ter umas pessoas que vão dizer se a autodeclaração que eu fiz faz sentido ou não. Né? Também isso contribui, né, por consequência, para a efetividade da política que vai além do direito. Então, eu estou falando aqui de garantir o direito de quem tem direito, mas estou falando da efetividade da política que vai além do direito. Que efetividade é essa? Se a gente fala de uma sociedade onde a criança que cresce indo ao médico e nunca vai, ou quase nunca vai ao médico, e ele é negro, que no condomínio em que ela mora, todos os que congregam com ela, né, que convivem, que compartilham, né, que são chamados de tio, porque são amigos do papai e da mamãe, são brancos. E todos os que servem ela, né, a babá, a empregada, o segurança, o motorista, são negros, ela vai ser racista porque a estrutura é racista. Ela precisa entender que não é assim. Então, quando a gente garante a efetividade da política pública de ações afirmativas, a gente está garantindo mais médico, mais engenheiro, mais arquiteto, mais pessoas formadas que vão frequentar outros espaços e depor positivamente para que se mude a percepção do que é o lugar do negro na sociedade. E essa é a real efetividade da política. Isso vai muito além do direito.
Por isso é importante considerar apenas o fenótipo, apenas a aparência, né? Porque é preciso que as pessoas vejam mais negros nos espaços de poder, mais negros nos espaços de privilégio. E entendo que o privilégio não é uma garantia mais, não é uma garantia, não, desculpa, não é uma exclusividade apenas da sociedade branca, apenas da população branca. Então, acho que a maior contribuição das comissões de identificação é fazer com que a política se efetive a posteriori, né? Muito além do que colocar aquela pessoa específica dentro da universidade ou dentro do concurso público, né? Já que comissão de identificação a gente está falando também, né? Apesar de não ser o assunto hoje, mas também de concursos públicos. Vai além do indivíduo, né? Isso é uma resolução de problema social, contribui para a resolução de um problema social. Uma sociedade racista como a nossa, uma sociedade de herança escravocrata como a nossa. 1888, libertação dos escravos, foi ontem. A gente tem 133 anos apenas disso. Então, não dá para dizer, por exemplo, que as pessoas já entendem que os negros têm tantos direitos quanto os brancos, porque não é assim que funciona. A gente pode discutir isso mais à frente também nas aulas presenciais, ou enfim. Mas voltando à história, né, a instalação das comissões de heteroidentificação para os concursos públicos na FRJ, ela foi composta, né, com base na orientação normativa número 3 de 2016 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão da época, e posteriormente foi ratificada e ampliada, né, essa orientação pela Portaria Normativa número 4 de 2018. O que essas normativas diziam? Elas diziam como que tinha que ser composta, como tinha que funcionar essa comissão de heteroidentificação. Comissões formadas por indivíduos plurais, indivíduos pretos e brancos também, de preferência indivíduos estrangeiros. Também, se houver a possibilidade, sim, ou pelo menos estrangeiros àquela localidade, ou seja, brasileiros, mas de outras regiões, por que não? Seria importante para entender as nuances do racismo que são advindas de regiões diferentes, né? Essa discussão é importante para poder tentar entender se aquela pessoa, de fato, faz jus à lei de cotas ou não. E aí, em 2017, o ministro Luiz Roberto Barroso faz o ADC 41, né, que nada mais é do que que atesta, né, a constitucionalidade das cotas raciais e das comissões de heteroidentificação. Aqui essa foto é uma foto da Câmara de Políticas Raciais, né, que é composta basicamente pelas pessoas que compuseram as primeiras comissões de heteroidentificação, mais quem veio depois, numa atividade de final de ano nossa, onde nós fomos discutir, né, o que aconteceu durante aquele ano e o que viria a ser feito no ano seguinte. Essa foto, salvo engano, é de 2018. Esse sou eu aqui no canto, né, um pouquinho mais gordinho, mas sou eu. Enfim, aqui são meus nobres colegas. Então, agora vem a parte interessante, que vai falar do que está acontecendo hoje, né? Que são as capacitações, né? Uma decisão mais que correta. Por que uma decisão mais que correta? Em 2017, né, a UFRJ decidiu, enfim, implantar as comissões para os concursos públicos e foram designados três servidores, né? Denise Góes, o servidor Frederico Nascimento e também a Luciene Lacerda, para pensarem como isso seria feito, né? Como seria feita a heteroidentificação e tal. E esses três discutindo, chegaram à conclusão que deveria haver uma capacitação. Então foram chamados pensadores negros do movimento negro, de dentro e fora da UFRJ, né? Pessoas do meio jurídico, enfim, e fez-se uma oficina naquele ano, né, para que fosse formada a primeira comissão de heteroidentificação, né, da qual eu participei. Em 2018, nós fomos até o Fórum Social Mundial apresentar os dados, né, e o que tem acontecido, o que vinha acontecendo na UFRJ. E lá nós encontramos com várias pessoas, né, com vários outros servidores públicos de outros órgãos, principalmente universidades federais,
que também estavam trabalhando em comissões de heteroidentificação, que também estavam pensando os mesmos problemas que nós. E a conclusão que nós chegamos é que a nossa decisão estava muito correta de fazer as capacitações, porque, veja, uma vez que todo o Brasil vinha na mesma pegada, né, de fazer oficina, enfim, mas isso não foi suficiente. Eu falei lá atrás que houve orientação normativa, posso voltar os slides aqui. A composição da banca foi, né, a composição da comissão foi com base na orientação normativa número 3, de 2016, e posteriormente na portaria número 4. Quando a portaria número 4 acontece, o legislador já fala em informação específica, né? E aí a gente começa a entender que está no caminho certo, porque se o legislador está falando de uma coisa que a gente já está fazendo, já está recomendando, olha, quando tiver essa identificação, precisa ter uma formação específica para os membros, para eles entenderem as relações raciais brasileiras, para eles não, por exemplo, pautarem as suas decisões no racismo que tem mais a ver com o racismo de origem estadunidense do que com o racismo de marca brasileiro, por exemplo, né? Entre outras discrepâncias que poderiam haver no trabalho. Então, foi muito importante, né? Foi muito interessante para a gente. Então, houve oficina em 2017 e depois, em abril de 2019, a gente expandiu essa oficina para um curso de 60 horas de capacitação, porque entendemos que era mais necessário, né, haver mais aprofundamento da questão, da parte teórica, né, das questões raciais. Bom, e esse curso de 60 horas foi um sucesso e houve um grande efeito pedagógico, tanto em nós, que já éramos membros, quanto nos novos membros das comissões e outras pessoas que participaram do curso, mas acabaram não participando das comissões por incompatibilidade de horários, enfim. E que efeito foi esse? As pessoas começaram a abrir os olhos, começaram a entender, né, o grande enlace, né, racial que havia dentro da comunidade universitária e para além dela também, na comunidade brasileira, né, na sociedade brasileira. Vejam, relações raciais, falar de relações raciais é falar necessariamente da história do Brasil, da história do povo brasileiro. Existe o mito das três raças, né, da democracia racial, e aí, né, aqui todo mundo é misturado, todo mundo tem sangue de índio, todo mundo tem sangue de africano, todo mundo tem sangue de europeu. Então aqui não há preconceito, porque todo mundo é igual. E todo mundo de fato é igual geneticamente, mas nem todo mundo recebe o tratamento igual nas situações. Né? Nem todo mundo é parado na blitz da mesma forma, nem todo mundo é seguido na loja da mesma forma, nem todo mundo é cerceado, né, de oportunidades da mesma forma. Portanto, esse efeito foi muito importante. Foi mais prazeroso saber dele, pelo menos para mim, agora no relato pessoal, foi mais prazeroso perceber esse efeito pedagógico até do que ajudar a capacitar as pessoas para trabalhar nas comissões de heteroidentificação e cumprir a lei. Porque isso, para mim, né, representa algo muito maior, algo muito interessante, muito importante. Em seguida, no ano seguinte, nós fizemos o primeiro curso online, né, devido à pandemia, e tivemos o sucesso de inscrições, 202 inscritos, e aí nós conseguimos aí fazer uma dinâmica que foi hercúlea, mas que foi muito interessante, né, muito prazerosa de fazer. Foram 9 encontros presenciais, mais as aulas, só que os 9 encontros eram porque eram divididos em 3 turmas, então cada turma teve 3 encontros. E isso foi muito interessante, foi uma dinâmica muito rica. E foi tão rica e fez tanto sucesso que para o ano de 2021 nós refizemos a dinâmica na segunda edição online, que já tem, no momento que eu estou gravando essa aula, 750 inscrições. Então vejam que não existe só uma demanda por letramento racial e por esse efeito pedagógico, mas existe também uma procura. Estamos num ponto interessante de que as pessoas que têm um pouco mais de clareza do que acontece no seu país estão buscando informação a respeito. Isso, para a gente,
é maravilhoso. Então, a Câmara de Políticas Raciais, que eu já falei algumas vezes aqui nessa explanação, o que é? A Câmara de Políticas Raciais nada mais é do que um agrupamento, né? Começou assim, pelo menos, um agrupamento de pessoas sensíveis à causa racial e que se conheceram, se encontraram no trabalho das comissões de identificação e perceberam a importância, né, de aprofundar as discussões feitas no âmbito das comissões. Vocês podem imaginar que durante o trabalho, né, enquanto entra uma pessoa, por exemplo, entra um candidato nitidamente branco, com fenótipo bem europeu, escandinavo, e diz com todas as letras: eu me considero negro por qualquer motivo. Por que essa pessoa não se entende negra? Não, ela não é que ela se entenda negra, ela tem uma fé. Tá, mas tudo bem, mas por que ela tem uma fé? Por que ela quer burlar? Por que ela não acredita na importância da lei? Né? A gente precisava discutir isso. A gente precisava entender essas e outras coisas. Por que existe... E as questões de interseccionalidade, ou seja, será que o racismo afeta igualmente uma pessoa preta homossexual e uma pessoa preta heterossexual? Será que ela afeta igualmente um homem preto e uma mulher preta? E uma mulher preta LGBTQIA+? E se for deficiente? E se for uma pessoa fenotipicamente branca, mas realmente filha de um pai, por exemplo, negro retinto e criada numa comunidade tipicamente negra, né? Completamente negra. Um lugar onde ela é exceção. Ela é uma pessoa de pele mais clara, mas não tem como ela não se sentir negra. Será que a gente está sendo injusto? Será que não? Isso tudo precisava ser discutido. A PR4, né, que é a nossa Pró-Reitoria de Pessoal, criou o Fórum Permanente de Pessoal, com várias câmaras que discutiam assuntos inerentes à comunidade universitária, principalmente aos servidores, né? Então, ali tinha a Câmara de Avaliação, etc. E a nossa Câmara de Políticas Raciais foi inserida, né? Eu usaria fagocitada, mas fagocitada tem a ver com destruição, então vou esquecer esse termo. Se aglutinou ali ao Fórum Permanente Pessoal e, a partir dele, ela se tornou oficial, né? Houve uma portaria, enfim. Isso lá nos idos de 2017. Então, em 2018, eu já contei do Fórum Social Mundial, as trocas de experiências foram importantíssimas, muitas expectativas sobre o andamento das políticas raciais, que isso deu fôlego, né, para o trabalho. Talvez por isso a Câmara de Políticas Raciais, das câmaras do Fórum, foi a que mais prosperou em trabalho. Não desmerecendo, é claro, o trabalho das outras câmaras, mas, enfim, ela tinha um número de pessoas e uma gana. E aí eu volto lá atrás, quando eu digo que discutir relações raciais tem a ver com uma libido pessoal, tem a ver com o coração, tem a ver com o sentimento de que há algo errado. É isso que eu estou querendo dizer. A gente volta de uma experiência como o Fórum Social Mundial se sentindo não sozinho, se sentindo acolhido, né? E sentindo que está no caminho certo. Bom, as capacitações começaram a ser demandadas para dentro e para fora da universidade. Quando eu falo para dentro e para fora, eu quero dizer o seguinte: além das capacitações dentro da universidade, como essa, né? E que acho que eu citei anteriormente, nós fomos sendo chamados. Olha, o FRJ já tem uma comissão, já tem uma Câmara de Políticas Raciais. Nossa, como é que é isso? Vamos trazer isso para cá? E aí, gestões comprometidas, né, com a igualdade social, com os direitos humanos, começam a acionar a Câmara de Políticas Raciais ou até a própria administração central e pedir quem é que pode falar sobre isso para a gente. E aí nós começamos a ser indicados, né, convocados. E houve trabalhos excepcionais, feitos tanto remotamente quanto presencialmente, para fora da universidade também. Muitos membros da Câmara foram convidados para falar em outras universidades, em mesas redondas, enfim, fóruns. Houve um curso para a Universidade Federal de São João del Rei, na verdade 2 edições, uma online e uma presencial.
e tantas outras coisas, né? Matérias para jornais, etc. E aí o crescimento, a atuação cresce, a Câmara de Políticas Raciais cresce, toma vulto, né? E a gente começa a não ter perna para dar conta de todas as demandas, de todas as solicitações, o que, de certa forma, é bem positivo. Mas, enfim, todo esse trabalho, toda essa beleza, né? Toda essa coisa pujante, né? Toda essa efervescência da discussão racial faz aumentar as pressões pelas comissões de apuração de fraudes, né? As fraudes que eu tinha falado lá anteriormente, e para o acesso à graduação. Então, os coletivos negros de alunos, né, e aqui nessa foto, nas duas fotos aqui, né, são fotos que representam esses coletivos, né, a Patrícia Cardoso abaixo, né, que é uma líder negra estudantil, que nós temos o prazer de trabalhar junto, e aqui uma reunião também de coletivo negro de alunos, de estudantes, que eles começam a se apropriar da discussão que está acontecendo dentro do âmbito. Veja, eu não estou dizendo que eles se apropriam da discussão racial, isso já acontecia, mas eles se consolidam como parceiros na luta antirracista dentro da UFRJ. E aumenta a apuração, aumenta o número de denúncias. O Ministério Público Federal entra na jogada pressionando, olha, e aí, o que vocês vão fazer com essas denúncias? Né? Começa a chegar cobranças para a ouvidoria da UFRJ. O que vocês vão fazer com as denúncias? A Defensoria Pública da União também. O que vocês vão fazer com essas denúncias? Em 2019, a Comissão de Apuração de Fraudes é instaurada. Em caráter emergencial, né, a administração central utiliza a Câmara de Políticas Raciais, né, convoca a Câmara de Políticas Raciais para capitanear, né, a formação dessa comissão, portanto, ela vem sendo formada apenas por servidores, e a gente forma ali a primeira comissão de apuração de fraudes. E começa os trabalhos, que é um trabalho extremamente delicado, né? Um trabalho que depende muito de tato, né? E depende muito de calma e de inteligência jurídica, porque, veja, a gente está mexendo com matrícula de aluno, né? Pessoas que têm um direito teoricamente adquirido, mas adquirido por meio de fraude. Portanto, para esse direito ser negado, para esse direito ser alienado, para ele ser transformado, para ele ser anulado, precisa de uma prova que houve fraude. Então, a Câmara de Políticas Raciais é consultada, como eu falei anteriormente, é baseada nas comissões que já existiam, né, dos concursos públicos. Então, são pessoas que já tinham feito capacitações, são pessoas que já tinham expertise no trabalho, mas a gente faz uma nova capacitação, porque haveriam critérios, haveriam situações previstas diferentes, né? 2 servidores são destacados para lidar apenas com esses processos, eu sou um deles, né? Os processos de fraude, e aí a gente cria o procedimento administrativo, que vai garantir o contraditório e ampla defesa, né, dos alunos convocados, né? Então, através das denúncias, a gente começa a convocar anonimamente, aluno por aluno, monta um processo e etc. Ele vem, é identificado, pede recurso, é identificado novamente, e etc. Anexa documentos, enfim, tem várias fases até que, por fim, a gente emite um parecer final, né? A Comissão de Identificação de Fraudes entende, né, por isso, faz um relato de todas as fases do processo, e, portanto, esse aluno é inapto, né? Então, realmente, ele é fraudador, como foi denunciado, e a gente já diz ali, né, o que se espera. Bom, a gente ali, depois disso, né, no bojo desse movimento todo, né, das comissões de fraude, também são criadas as comissões para o acesso à graduação. Então, veja, agora a gente está tentando cortar o mal pela raiz, né? Se antes a gente estava criando, né, o que eu falei aqui no slide anterior, as comissões de apuração de fraudes, que já vão apurar as fraudes que já ocorreram dos alunos que já estão matriculados e estudando,
Agora a gente vai tentar criar comissões que vão, no acesso, no momento da entrada, espera aí, deixa eu ver se você está dizendo a verdade, né? Então, em 2020.1, né, primeiro período do ano passado, de 2020, a UFRJ instaura as comissões para o acesso, as comissões de identificação, que vão atuar ali com os novos ingressantes. O trabalho é bem diferente, porque a partir desse momento tem novas perspectivas, a gente precisa dos discentes participando do processo, porque a gente entende que para poder tratar do ingresso de novos discentes, nada mais justo que ter participação de discentes já ativos, que vão entender aquela realidade. São pessoas como eles, né, que têm as mesmas realidades que eles. Novamente, capacitação dos membros, né, tanto dos novos quanto dos antigos, né? Então, a gente tem um curso lá que eu falei que foi o primeiro curso, que foi o curso de 60 horas. Depois a gente tem, mais à frente, o curso online, mas isso é depois dessa comissão. Mas esses alunos participam do curso de 60 horas. A gente tem aí uma resolução, né, do Consune, número 24, de 26/11, no final do ano, que ela, apesar de estar nesse slide, ela vai tratar da regulamentação das comissões de apuração de fraude. Então, veja, tudo funciona, tudo coopera, né? Tudo faz parte de um grande engendramento que dá musculatura ao tratamento das políticas raciais na UFRJ. O mesmo Consune, que lá na matéria que eu coloco, lá no primeiro slide, né, nos primeiros slides, reluta para discutir cotas raciais, é o mesmo conselho universitário, claro, com uma nova formação, etc., mas, em suma, com as mesmas representações, né? O mesmo conselho universitário que resiste naquele momento, hoje vota para regulamentar um processo que já tem um tamanho que não é mais, que não dá mais para frear, né? Um processo já consolidado. E os trabalhos continuam se expandindo. Então, eu termino a minha explanação dizendo o seguinte: nosso futuro pode ser lindo, né? Como essa criança da foto, só depende de nós, né? Por quê? Porque a gente precisa entender quais são os meandros que ocorrem, né, na sociedade, né? O que ocorre nos meandros na sociedade, por que nós chegamos até aqui do jeito que estamos, por que nós tratamos alguns de um jeito, outros de outros, e nós enxergamos alguns de um jeito, outros de outros. E por que uma criança, um bebê tão lindo como esse, quando crescer, ele pode ser tratado como marginal simplesmente pela cor da pele dele. Então, buscar capacitação, buscar compreensão da nossa realidade é muito salutar, e eu saúdo a todos por isso, me despeço nesse momento, né, e agradeço a oitiva de todos, né, me coloco à disposição para qualquer dúvida através de e-mail, enfim, ou qualquer outra forma de contato. Muito obrigado.